Pelo retrovisor, o passado presente para você. Domingo, 31 de janeiro de 1988. Os telespectadores do canal ABC nos Estados Unidos, que acompanhavam a final do Super Bowl 23, que terminaria com a vitória do Washington Redskins sobre o Denver Broncos, acompanham agora a estreia de uma nova série. Na tela da TV, vemos uma família sendo filmada por uma câmera Super 8 durante um churrasco no quintal de sua casa. A voz do narrador surge dizendo: Em 1968 eu tinha 12 anos. Aconteceu muita coisa naquele ano. Danny McLean ganhou 31 jogos. Assistia-se Mud Squad e eu terminei o curso primário no Hillcrest. E ingressei no curso ginasial. Mas nós vamos chegar lá. Os primeiros segundos da série Anos Incríveis, com a música With a Little Help from My Friends, na versão do Joe Cocker, e o título em amarelo, vermelho e azul, foi seguido pela lista de nomes no elenco. Apesar de ser jovem, Fred Savage já contava com um sucesso no seu currículo e agora seria Kevin Arnold, o personagem principal que conta sua história. Dan Lauria tinha uma carreira de 11 anos com participações em vários seriados da TV americana. Ellie Mills já contabilizava 23 anos na indústria. Porém, foi apenas nessa série que eles finalmente se tornaram rostos conhecidos do público, protagonizando Jack e Norma Arnold, os pais de Kevin. Já Olivia Dabo, no papel de Karen, a irmã mais velha de Kevin, tinha uma carreira considerável no cinema, com passagens por filmes como Conan, o Destruidor, onde fez o papel da princesa Jenna. E completavam o elenco a Danica McKellar e o Josh Saviano, como Winnie Cooper e Paul Pfeiffer, respectivamente a namoradinha e o melhor amigo de Kevin. E assim, sem nenhuma imagem, foi introduzida uma das séries mais amadas da TV americana e mundial, apenas para ser interrompida logo em seguida com comerciais de ração para cachorros, pães de forma e remédio. New Purina Dog Chow brand dog food for small dogs. Tiny bite-sized pieces. Big taste and nutrition. Eu sou o Xi e você está ouvindo o Pelo Retrovisor, o podcast que faz o passado presente para você. Na edição de hoje nós vamos acompanhar o surgimento da série que mostrou que todas as gerações têm, à sua maneira, seus próprios anos incríveis. Pelo retrovisor, o passado presente para você. Anos Incríveis foi uma série criada pelo casal Carol Black e Neil Marlins. Eles estavam trabalhando em um roteiro que utilizava um narrador para explicar o que estava acontecendo na tela. Uma das principais influências para essa ideia foi o filme Uma História de Natal, de 1983, mas eles queriam ir além disso. A intenção era revelar os pensamentos dos personagens, especialmente quando suas palavras não correspondiam ao que realmente sentiam. Tudo isso através da perspectiva de um narrador adulto refletindo sobre a sua infância. O roteiro inicial, que quase virou filme, acabou se transformando em um piloto para a série, incorporando muitas experiências pessoais da infância do casal, que cresceu em subúrbios onde a vizinhança desempenhava um papel essencial em sua formação. No final dos anos 80, a televisão americana buscava novas formas de conectar diferentes gerações. Neil Marlins e Carol Black, casal de roteiristas já conhecidos pelo sucesso de Tudo em Família, série de 1985, perceberam que havia um espaço para uma série que falasse diretamente à geração Baby Boomer, retratando sua infância e adolescência nos anos 60, um período de profundas transformações sociais e culturais nos Estados Unidos. Inspirados em suas próprias experiências crescendo nos subúrbios, Marlins e Black imaginaram uma narrativa que unisse nostalgia,
humor e reflexão, mostrando os desafios e as descobertas de crescer em meio a acontecimentos que definiram uma década, como a Guerra do Vietnã, a luta pelos direitos civis e as mudanças nos papéis de gênero. O título Anos Incríveis surgiu como uma referência irônica a uma campanha publicitária da fabricante de pães de forma Wonder Bread, que promovia o pão como ideal para os anos incríveis da infância. Neil e Carol queriam criar uma série para a família, mas com um olhar crítico e sensível sobre o passado, mostrando que crescer nunca foi simples, nem mesmo nos chamados anos dourados. Depois de escreverem o roteiro do episódio piloto, Neil e Carol começaram a apresentar o projeto para as principais redes de TVs americanas. Inicialmente, nenhuma delas demonstrou interesse, exceto a ABC, que apostou na proposta e fechou um acordo para a produção do episódio piloto, que mostrava o primeiro dia de aula de Kevin, Winnie e Paul na escola rebatizada recentemente de Robert F. Kennedy Jr. High, isso em 1968. Embora a emissora tenha insistido para que a localização da história permanecesse indefinida, diversos elementos da série remetem tanto a Huntington, em Long Island, onde Neil cresceu, quanto a Silver Spring, em Maryland, cidade natal de Carol. A busca pelo protagonista principal da série foi surpreendentemente rápida e simples. Neil e Carol consultaram 5 diretores de elenco diferentes e todos recomendaram o mesmo nome, Fred Savage, na época já conhecido por seu papel em A Princesa Prometida, de 1987. Mas para terem certeza, os criadores assistiram a um corte bruto do filme Vice-Versa, que estava sendo produzido na mesma época e que era estrelado pelo Fred Savage. E eles ficaram impressionados com sua naturalidade diante das câmeras. Segundo Carol, ele não tinha nenhuma qualidade específica, exceto ser uma criança, e isso era muito raro em atores mirins. O próprio Fred contou que, ao receber o convite para o teste, sua família ficou hesitante, pois isso significaria uma possível mudança de Chicago para Los Angeles. Mas após lerem o roteiro e se encantarem, o Fred viajou com o pai para Los Angeles, conheceu a Carol e o Neil, ensaiou algumas cenas e no mesmo dia fez o teste para a ABC. Ele acabou sendo chamado para ler com outros atores e, segundo o Neil, foi uma escolha óbvia. Ele achava que a série não teria sido o que foi sem o Fred. A seleção dos demais atores seguiu a mesma lógica. O importante era a espontaneidade, não o currículo ou a formação profissional. Foram testadas quase 400 crianças até que o grupo foi reduzido a 70 e o Neil e a Carol fizeram a escolha final, sempre com a aprovação da rede ABC. Assim, a Danica McKellar acabou tendo que disputar o papel do interesse amoroso de Kevin Arnold com sua própria irmã, a Crystal McKellar. A Danica relembra que, quando foi chamada para o teste, os produtores já estavam procurando semanas por uma atriz para fazer o papel da Winnie, e ela participou de uma última rodada de teste junto com a irmã e uma outra candidata. O processo foi muito rápido. O primeiro teste foi numa quinta, o retorno na sexta e já na segunda-feira começariam as gravações. A Crystal, apesar de não ter ganhado o papel de Winnie Cooper, agradou tanto os produtores que ganhou um papel recorrente como a personagem Beck Slater, que participou de 9 episódios. Um episódio piloto, exibido em 31 de janeiro de 1988, logo após o Super Bowl, apresentou ao público a família Arnold e seus vizinhos em um típico subúrbio americano de 1968. A narrativa, conduzida pela voz adulta de Kevin, ficou por conta de Daniel Stern, conhecido pelo seu papel como Marv nos filmes Esqueceram de Mim. Ela alternava entre os acontecimentos cotidianos comuns a todos nós, os dilemas universais da adolescência e as transformações de uma família americana em meio a um país em ebulição. Logo no episódio piloto, por exemplo, nós vemos como a Guerra do Vietnã afetou as famílias americanas.
O irmão da Winnie Cooper, o Brian, foi lutar no Vietnã e, ao final do episódio, a família recebe a notícia de sua morte em combate. Esse piloto foi elogiado pelo roteiro sensível, pela trilha sonora marcante e pela autenticidade dos atores mirins. Em uma das cenas mais memoráveis, o Kevin encontra Winnie sentada sobre uma árvore, consolando-a pela perda do irmão. Depois de um momento de silêncio e cumplicidade, eles trocam o primeiro beijo, que também foi o primeiro beijo dos atores Fred Savage e Danica McKellar na vida real. Era o primeiro beijo para nós dois. Nunca falamos sobre isso depois. Mas penso sempre nos acontecimentos daquele dia e, de alguma forma, sei que ela também. E sempre quando algum garganta começa a falar sobre o anonimato do subúrbio ou a inconsciência da geração da TV. Porque sabemos que dentro de cada uma daquelas casas idênticas, com seus Dodges estacionados na frente, seu pão de forma sobre a mesa e o azul brilhante do aparelho de TV no cair da noite, vivem pessoas com suas histórias. Famílias unidas na dor e na luta do amor. Existiam momentos que nos faziam chorar de tanto rir, e outros, como aquele, de perplexidade e tristeza. Os episódios costumavam narrar acontecimentos cerca de 20 anos antes da sua exibição. A história começa em 1968 e vai até 1973, acompanhando o crescimento do Kevin dos 12 aos 17 anos. Tudo isso, é claro, narrado pelo próprio Kevin, já adulto, com aproximadamente 30 e poucos anos. Sua família é composta pelo pai Jack, que é um veterano de guerra durão, e pela mãe Norma, uma dona de casa gentil, porém com uma personalidade forte. Kevin também tem 2 irmãos mais velhos, Wayne, que é o típico bobão jogador de futebol americano, e Karen, que representa a juventude hippie e pacifista engajada nos movimentos sociais, trazendo debates sobre guerra, paz, direitos civis e mudanças sociais para a mesa de jantar da família Arnold. A escolha do elenco adulto também teve suas curiosidades. O Dan Lauria, que interpretou o Jack Arnold, contou que só conseguiu fazer o teste porque na época ele estava namorando a Joanna Kearns, que fazia a mãe em uma série famosa chamada Growing Pains. Foi ela que falou com o Neil Marlins, que chamou o Dan Lauria para fazer um teste. E ele brinca que sem essa ajuda talvez ele nunca tivesse conseguido o papel. Já a Ellen Mills, que vive a Norma Arnold, se inspirou na mãe da sua melhor amiga para compor o personagem, pois sua própria mãe era muito diferente da Norma. Para fazer o teste, ela até vestiu um visual mais clássico, usando pérolas e um tênis para canalizar essa figura materna tradicional. A direção da série primou pelo realismo, com locações externas e cenas que fugiam do padrão mais produzido das séries da época. O uso da narração em off influenciou diversas produções que viriam a seguir. Assim, foram necessários apenas 6 episódios para que Anos Incríveis conquistasse o prêmio Emmy daquele ano na categoria Melhor Série de Comédia. No Brasil, a série foi exibida inicialmente pela TV Cultura nos anos 90, tornando-se um fenômeno de audiência e sendo reprisada por outros canais ao longo dos anos. Após 6 temporadas e 115 episódios, Anos Incríveis chegou ao fim em 12 de maio de 1993, com um episódio que gerou emoções distintas entre os fãs. Alguns o consideram frustrante, pois quebrou expectativas ao mostrar que o Kevin e a Winnie, apesar da relação ao longo dos anos, não terminaram juntos na vida adulta. A narração final do Kevin adulto revela que, anos depois, a Winnie viajaria para Paris
e eles acabariam seguindo caminhos diferentes na vida, enquanto o Kevin se casa e tem um filho. O desfecho, embora realista, deixou muitos espectadores com um sentimento agridoce, reforçando o tom nostálgico e melancólico da série. Embora a série tivesse bons índices de audiência e fosse muito bem recebida tanto pelo público quanto pela crítica, os motivos para seu encerramento foram outros. Os produtores afirmaram que, à medida que Kevin se tornava adolescente, seria natural o surgimento de temas que precisariam ser abordados, como a sexualidade dos personagens, mas o horário de exibição era pensado para que jovens assistissem com seus pais, e a experiência do espectador precisava ser levada em conta para que todos se sentissem confortáveis. Outro fator importante foi o financeiro. Os custos com os salários do elenco estavam crescendo muito, como costuma acontecer em séries de sucesso, e as despesas com locações também aumentavam. Com o Kevin mais velho, era necessário gravar em ambientes mais amplos e variados. Já não era mais possível ficar restrito a cenas dentro da casa, da escola ou do quintal, já que agora o Kevin podia dirigir, por exemplo. E apesar do clima familiar na tela, os bastidores da série foram marcados por algumas polêmicas, especialmente nos últimos anos de produção. Houve relatos de desentendimento entre integrantes do elenco e a equipe técnica. A atriz Ellen Mills, que interpretava a mãe do Kevin, revelou anos depois que a série foi cancelada em meio a um processo de assédio movido por uma figurinista contra os atores Fred Savage e Jason Harvey, o que teria contribuído para o término do contrato com a rede ABC. Os atores negaram as acusações e a situação foi resolvida fora dos tribunais, mas a tensão nos bastidores já era perceptível. Ninguém no elenco sabia que o episódio Dia da Independência, exibido em 12 de maio de 1993, seria o último da série. Mas quem assistiu notou que havia algo estranho no ar. Os produtores explicaram mais tarde que, como não havia certeza sobre a renovação para uma 7ª temporada, o roteiro precisou ficar aberto para permitir uma continuação caso fosse necessário. Porém, a narração do Daniel Stern acabou por fechar de forma definitiva a história. A gente cresce num instante. Um dia estamos de fraldas, no outro dia vamos embora. Mas as recordações da infância ficam conosco por muito tempo. Lembro de um lugar, de uma cidade, de uma casa, como uma porção de casas, de um jardim, como uma porção de outros jardins, de uma rua, como uma porção de outras ruas. A verdade é que depois de tanto tempo, ainda me recordo. Foram anos incríveis. Ei, pai, quer jogar bola? Já vou, filho. Em 2021, a ABC lançou um remake da série, desta vez centrado em uma família negra vivendo no Alabama dos anos 60. O protagonista, Dean Williams, vivido pelo ator Elisha Williams, é um garoto de 12 anos que enfrenta os desafios da adolescência em meio a um contexto de intensas tensões raciais e sociais. Essa nova versão buscou atualizar o olhar da série original, explorando temas pouco abordados na primeira versão, como o racismo e a luta por direitos civis. O Fred Savage, inclusive, atuou como diretor do episódio piloto e produtor executivo, mostrando o impacto duradouro da série em sua carreira. E apesar do sucesso, a série Anos Incríveis ficou indisponível tanto em DVD quanto em serviços de streaming durante décadas. Conseguir os direitos das músicas usadas no programa, foram cerca de 200 canções de artistas como os Beatles, Bob Dylan e Percy Sledge, sem falar da icônica versão do Joe Cocker, foi custosa e bastante demorada. Isso só foi acontecer em 7 de outubro de 2014,
quando os 6 primeiros episódios da temporada 1 finalmente foram lançados pela Star Vista Entertainment Time Life. E por onde andam os atores de Anos Incríveis hoje em dia, mais de 3 décadas após a estreia? O Fred Savage continua atuando e se destacou também como diretor e produtor de séries de TV. A Danica McKellar tornou-se escritora e matemática, publicando livros para incentivar meninas a se interessarem pelo assunto. O Josh Saviano abandonou a carreira artística e tornou-se advogado, fazendo apenas aparições esporádicas na TV. E não, ele não é o cantor Marilyn Mason. Jason Harvey também continuou atuando e também se dedicou à produção e à escrita de roteiros para a televisão. A Olivia D'Abo continua atuando em filmes e séries, além de trabalhar como dubladora e cantora. O Dan Lauria e a Ellen Mills continuam em atividade também, trabalhando em produções de TV e também de teatro. Anos Incríveis foi um marco da televisão mundial, celebrando as dores e delícias de crescer e mostrando que toda geração tem, à sua maneira, seus próprios anos incríveis. Uma lição que começou naquele dia 31 de janeiro de 1988. Eu sou o Xi. Muito obrigado por me acompanhar em mais uma jornada. Este episódio foi uma sugestão do ouvinte César Augusto. Quer dizer, não era bem isso que o César queria. Ele pediu um episódio sobre o penúltimo e o último episódio da série Anos Incríveis, mas como por aqui só rola anos 80 e o final da série foi nos anos 90, eu dei um jeitinho de incluir a pauta aqui no Pelo Retrovisor. Faça como ele, mande a sua sugestão via Instagram, Spotify, YouTube, carta registrada, Telex, enfim, eu sou todo ouvidos. A gente se vê na próxima edição. Um abraço e até lá. Pelo Retrovisor, o passado presente para você.